Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vocês já viram que a Cilene deixou a máscara de carnaval ali, né? Então, todo mundo preparado, se cuidem e bom carnaval a todos. Mas antes tem mais conteúdo técnico para vocês aqui. Como o Fernando já trouxe, vamos falar um pouquinho do infravermelho, reforçar alguns conceitos, trazer um pouquinho de novidade, de pesquisa que a Fermentec tem conduzido no projeto FINEP, junto com a UFSCar, e trazer tudo que a gente tem de novidade referente a essa tecnologia, né? O título da apresentação é o NIR Online e o que ele pode trazer de transformação nas nossas operações industriais, né? Vamos falar um pouquinho de digitalização como motor de eficiência, no que o NIR pode contribuir e no que já está contribuindo e, como eu comentei, as pesquisas e desenvolvimentos dos nossos clientes. E eu começo trazendo uma frase, um apanhado, um texto de uma publicação que o Fernando Henrique fez na revista Opiniões, depois eu trago a citação, falando sobre essa questão da digitalização como motor da eficiência operacional. E foi proposital trazer o texto para ler junto com vocês, né? A digitalização na indústria não é apenas uma tendência, mas é uma necessidade. Dados são gerados em grande volume e velocidade, e o desafio está em como coletar, processar e utilizá-los de maneira eficiente. É fato que hoje a gente tem o NIR em muitas unidades, muitos laboratórios, bancadas já contam com o NIR gerando muitas informações. Análises que a gente fazia uma vez por turno, uma vez por dia, fornecendo resultados, muitas vezes de hora em hora ou a cada 2 horas. Então, nós estamos gerando essa grande quantidade de dados. NIR de campo, seja moenda, cana desfibrada, bagaço, fermentação, fábrica de açúcar, a gente já tem dados sendo gerados. O que eu queria falar dessa questão da digitalização é que nós precisamos dar o próximo passo, né? Acreditar na tecnologia, confiar nesses equipamentos e deixar que ele faça o trabalho de forma mais assertiva. Éder, o que você está querendo dizer? Hoje a gente tem o NIR informando e o próximo passo é o NIR atuando. É isso que eu quero deixar de recado para vocês, já começando a apresentação dessa forma. Como assim, Éder, o NIR atuando? Hoje nós temos as informações e nós ainda precisamos tomar atitudes frente a essas informações. E o próximo passo qual é? É o NIR fazer essa atuação. É detectar um final de fermentação e atuar em válvulas. É detectar uma dificuldade em cor de açúcar e atuar, por exemplo, isso que eu estava conversando um pouco com o Bortoletti, né, Bortoletti? Atuar em lavagem de cristal de açúcar, em quantidade de água, em tempo de lavagem. Ou seja, nós temos efetivamente o NIR atuando e direcionando os nossos processos, facilitando o nosso trabalho. E o operador vai monitorar se essas atividades estão efetivamente acontecendo, né? É esse o recado para a gente pensar na apresentação. E, claro, para a gente chegar nesses resultados e tudo que a gente tem, é importante sempre relembrar o histórico de aplicação desse equipamento. Não é um equipamento novo no setor. O doutor Henrique sempre fala, década de 90, o Fermentec começou a trabalhar com o NIR. Dentro do laboratório da Exalc, fomos para a usina Vale do Rosário. Lá na Vale do Rosário, nós começamos o desenvolvimento de diversas curvas. É dessa época também a aquisição do cromatógrafo, um sonho da Fermentec de construção de curvas sem interferentes, usando essa tecnologia da cromatografia, hoje muito disseminada, assim como o NIR no nosso setor. E de 92 a 99, muitas aplicações surgiram, em cana, em mosto, né, determinando lá os açúcares do mosto, do vinho, teor alcoólico, fábrica de açúcar como um todo, inclusive análise direta em cana desfibrada. Foi daí que surgiu o redesfibrilador da África do Sul, uma necessidade para os equipamentos da época. Lógico que esses equipamentos evoluíram, mas lá atrás a gente precisou trabalhar com esse redesfibrilador para ter uma cana melhor preparada para o NIR conseguir fazer uma boa leitura. E dessa época a gente já falava em remuneração na Vale do Rosário, através da análise direta dessa cana desfibrada. Algo que foi ser oficializado em 2017. Né? Então, veja o gap entre a pesquisa, entre o desenvolvimento e a oficialização dessa tecnologia. Lá atrás, a gente já tinha
essa aplicação. Tá? E, claro, né, chegamos aí em 2017 com diversas tecnologias, as esteiras, equipamentos da Buxi, da Foz, pessoal da CETEC, Brooker, entre outros, tendo essa homologação. E 2019 até 2024, diversas aplicações em processo. Vamos falar um pouquinho aqui da Alta Mogiana, com aplicação em açúcar, em cana desfibrada. Vamos falar um pouquinho da IP na fermentação. E vamos falar um pouquinho também, nesse gap aí de 2019 a 2024, do projeto da Fermentec com o pessoal da UFSCar. É isso que a gente vai trazer. E quando a gente fala de NIR, né, gente? É uma tecnologia secundária que depende de resultados de um modelo matemático que é gerado com as análises convencionais. Então, eu preciso de coleta de amostra, eu preciso da análise convencional, eu preciso alimentar esse modelo, eu preciso criar uma curva, eu preciso validar essa curva e eu vou precisar de monitoramento contínuo sempre. Tá? Então, se a gente tem o NIR lá no nosso laboratório, nós vamos precisar ainda do monitoramento contínuo com essa sistemática. O NIR não veio para dispensar ninguém de laboratório, diminuir o número de funcionários, ele vem para gerar dados, como eu comentei. Nós vamos ter muito mais dados, muito mais oportunidades, muito mais resultados. Tá? Claro que a gente pode ter otimizações e redução de consumo, por exemplo, de reagentes, mas o intuito do NIR não é dispensar ninguém, é gerar dados para a gente poder atuar no processo de forma mais assertiva. E, claro, para que tudo isso aconteça, a gente precisa do laboratório como base de aplicação do NIR. Precisamos de pessoas para monitorar, para calibrar, para validar, para coletar as amostras e para fazer toda uma análise crítica do nosso sistema. Uma perguntinha que a gente já trouxe há algum tempo, revigorando ela e atualizando, né? Com o NIR em rotina, terminou o nosso laboratório, posso parar de fazer as análises convencionais, acreditar fielmente no sistema? Claro que não. A resposta é um sonoro não. Nós precisamos de monitoramento periódico. A cana muda de um ano para outro, né? Como a gente já conversou bastante aqui, né? Claudemir, o Otávio trouxe os insights, a cana muda. Ao longo da safra, a cana queimada é diferente da cana crua. Nós temos aí mudanças na quantidade de açúcar e outros compostos que afetam as curvas, os modelos matemáticos que a gente tem no NIR. Então, nós precisamos de monitoramento. Aqui é um case de um cliente que teve dificuldades com o NIR por ausência de monitoramento. Na verdade, eles faziam monitoramento através das análises convencionais, comparando com o resultado do NIR. Mas não estava lançando graficamente para ver tendência. Olhava o resultado do NIR, olhava o resultado da análise do laboratório, está dentro de um desvio aceitável, segue tocando, trabalhando com infravermelho, com o NIR na rotina. Mas, se vocês notarem, naquela janela, entre o tracejado amarelo e o tracejado verde, nós tivemos resultado do NIR sempre abaixo do resultado da metodologia oficial realizada no laboratório. Mesmo dentro de uma faixa aceitável, o NIR apresentou uma certa tendência. Esse cliente teve dificuldade com cargas de açúcar. Quando esse açúcar batia lá no porto ou batia lá no cliente, ele era analisado pela metodologia convencional e o resultado era maior do que ele estava imaginando. E claro que teve dificuldade com recebimento, inclusive, de cargas de volta, multas, enfim. Vocês sabem melhor que eu o que acontece. Então, nós precisamos realmente tratar essa questão das informações do NIR e atualizar os modelos quando a gente tem tendência. Se a gente não usa uma carta controle simples como essa, muitas vezes a gente não percebe. Então, é reforçar essa questão do monitoramento no NIR. Não é só colocar ele no laboratório, fazer um teste de um mês e esquecer. Vamos colocar uma frequência, lógico que reduzida, mas de monitoramento com as análises convencionais. Continuando, nós vamos falar um pouquinho aqui da aplicação na cana desfibrada. Inicialmente, a gente fez um trabalho de validação dos amostradores e de sistemática na Ipiranga Mococa. Foi o pontapé desse trabalho, a Alta Mogiana veio e colocou o NIR no circuito e implementou efetivamente as análises do digestor também com um amostrador, seguindo aí o trabalho iniciado na Ipiranga Mococa. Vamos falar um pouquinho de produção de açúcar, monitoramento online
e do projeto FINEP e aplicação do Grupo da Pedra. Quando a gente fala de laboratório de matéria-prima, pegando o case da Alta Mogiana, que a gente já trouxe para vocês, nós temos a metodologia convencional, sonda, prensa, gerando os resultados lá através do sacarímetro, do refratômetro, do PBU. Na Alta Mogiana, em torno de 2017, 2018, a gente fez essa aplicação da esteirinha NIR. Então, a gente fez a implementação do sistema. O NIR passou a atuar lá no laboratório, mas ainda associado à questão da sonda. E na época, né, Fernanda, a gente discutiu muito a questão da frequência ou da porcentagem de cana analisada. E aí a gente ficou, naquela oportunidade, entre colocar mais uma sonda ou mais duas sondas para aumentar essa porcentagem de cana analisada ou partir para o NIR, para a esteira, que foi o que a gente adotou, né, Fernando? E aí a gente partiu para essa validação do NIR em campo, e hoje a gente trabalha aí na Alta Mogiana, arredondando, com 50% quando esse sistema está operacionalizando, de cana amostrada, em relação a 15% que a gente tinha operacionalizando com uma sonda, considerando o aumento de moagem da unidade. Então, foi um incremento de representatividade que a gente trouxe com o NIR, levando o sistema para a Moenda. E, claro, que lá, nessa unidade, a gente deu um passo além, que foi efetivamente a integração da origem da cana, que era uma preocupação de todo mundo. Caminhões tagueados, remetendo informação para o sistema computacional, para o NIR, e agregando todas essas informações. Então, através de tag nos caminhões, tag no hilo, com a análise do NIR, isso sendo com interface computacional, sendo levada para o mesmo sistema computacional, a gente consegue saber da onde que é o resultado daquela amostra, de que fazenda, de que talhão, de que fornecedor. No caso da Alta Mogiana, a gente não tem efetivamente fornecedores, a cana é própria, mas a gente remete a que fazenda, de onde ela está vindo, e todos os detalhes em si. E claro que para a gente chegar lá foi feita uma série de trabalhos, né? A gente tinha a curva do NIR no laboratório, como a gente comentou, lá na esteira NIR. O sensor NIR ficou no laboratório recebendo dados, depois ele foi para a Moenda, foi feito um trabalho de validação, geração de curvas, até a gente chegar e culminar com um sistema efetivamente automatizado, operando a análise, pensando na questão da prensa, do ATR, e se pensar em fornecedor e em remuneração de fornecedor. É algo que está sendo feito também na Usina da Pedra, em parceria com a Canatec, é algo que a Alta Mogiana já tem em sua rotina, inclusive com as travas, né? As travinhas que a gente sempre fala nas visitas, né? Monitora a umidade, monitora isso, uma série de monitoramentos para garantir, né, dona Viviane, que o sistema está bem operacionalizado. Então, a gente tem esses monitoramentos lá, monitora diversos pontos para garantir uma segurança nos resultados. Então, como a gente comentou, se a gente pensar em colocar esse sistema em todas as moendas, ou se eu tiver uma moenda só, eu posso chegar a 100% das cargas analisadas que passam na minha unidade. Ou seja, toda a cana processada ela pode ser avaliada através dessa tecnologia. A gente pode dar um passo a mais e pensar em automação de moenda. E claro que, quando a gente diminui o número de análises convencionais, a gente preserva os equipamentos e, principalmente, reduz clarificantes, entre outros reagentes, né? Além de diminuir o custo, a gente também coopera com a questão ambiental. No caso da Alta Mogiana, e na maioria do que a gente vê hoje dos sensores NIR, a gente tem a curva para a metodologia da prensa, ou seja, para chegar lá no ATR, né? E como fica essa questão do digestor? Como a Alta Mogiana tratou essa questão do digestor? Como eu comentei, partindo daquele trabalho que a gente fez na Mococa, de amostragem na esteira, com refrigeração e com odino. Em outras reuniões a gente chamava de Robocop, né? Vocês lembram aqui do amostrador contínuo, bagaço, Robocop? A Alta Mogiana apelidou de Dino, justamente por conta dessa conformação aqui, cabeça de um dinossauro. Então lá ele é popularmente, carinhosamente chamado de Dino. E aí, claro, que a gente fez toda uma validação dessa sistemática para garantir que o Dino estava coletando bem, que a amostra estava sendo bem preparada, não estava degradando. E hoje a Alta Mogiana conduz dessa forma.
temos a amostragem do Dino, de 4 em 4 horas essa amostra vai para o laboratório, é repreparada e é analisada através da cromatografia. O passo adiante que a gente vai dar e quer dar, estamos conversando com o Demetrios, com a equipe, é levar também para lá, para aquele NIR que a gente tem, uma curva pro digestor, para minimizar essa necessidade de ter o amostrador, de fazer essas análises de 4 em 4 horas, ter também o monitoramento online do ART da cana pela metodologia do digestor, como ocorre hoje com a questão da prensa. Tá? O passo a mais que a gente precisa dar, que a gente vai buscar. Quando a gente fala dessa questão do NIR online, é totalmente viável, é possível, a gente já viu, já tem mais de 2 anos que está rodando na Alta Mogiana isso aí, na questão da moenda, lá no LAMP, no PCTS. Nós temos aí mais de 4, 5 anos em operação, a gente sabe que é viável, que funciona. Dá para a gente determinar essa qualidade técnica diretamente lá no processo, dá para a gente pensar num passo a mais aí novamente com a questão da eficiência de extração online e até um sonho, a gente conversa muito com o Fernando Henrique, se a gente tem o RT da cana sendo mensurado na entrada e eu tenho as produções de açúcar e etanol, é até ter um RTC sendo determinado de forma online. A gente sabe das dificuldades de material em processo e tudo mais, mas é algo que a gente pode começar a trabalhar e usar ferramentas estatísticas, muitas vezes, para diminuir essas oscilações que a gente sabe que existem nessas quantificações. Falando de produção de açúcar, muitas unidades hoje já têm o NIR, medindo parâmetros do açúcar, gerando dados com mais qualidade, muito mais dados para serem avaliados. E a gente tem também, falando ainda de Alta Mogiana, o equipamento instalado lá na esteira de açúcar. Então, a gente tem o NIR em laboratório que permite esse aumento de análises, permite a redução de uso de reagentes para essas determinações e, claro, muito mais informações sendo geradas. E quando a gente fala lá na questão da Alta Mogiana, nós podemos tomar decisões operacionais em tempo real, seja relacionado às centrífugas, seja relacionado ao armazenamento, e claro que tudo isso com maior representatividade. Aqui é uma tela de controle que o pessoal utiliza. Nós vemos aqui a última análise de açúcar convencional sendo realizada lá pelo laboratório, e aqui na parte de baixo nós temos um indicativo das análises do NIR. Então fica setado para o operador, lá a última análise de cor do açúcar, nesse caso aqui 101, e a gente tem embaixo um gráfico de tendência com o resultado do NIR. Ou seja, quando ele rompe um certo patamar, o pessoal começa a ter as atuações de processo, e efetivamente, para minimizar essa dificuldade da cor do açúcar, e, inclusive, o pessoal do armazém também tem acesso a essa tela e já começa a prever estratégias para o armazenamento ou segregação desse açúcar que está com uma cor um pouco mais elevada. E aquilo que a gente estava conversando, né, Bortoletti? Próximo passo, que a gente pensar nesse sistema atuando, por exemplo, em centrífugas, né, como a gente comentou, e entre tantas opções que a gente tem. Falando rapidamente da fermentação, aqui eu vou abrir um parênteses para falar do projeto da Fermentec, junto com a UFSCar, com a Unifei, sobre o NIR sendo aplicado nas fermentações, o 4.0, né? E para falar também do sistema que está sendo aplicado na usina IP, que é essa foto que a gente vê aí na apresentação. Do nosso projeto, nós estamos indo para o 3º ano e a gente vai a campo, o time está todo aí, a gente vai a campo esse ano na usina de Escalvado para aprovar todo aquele desenvolvimento que a gente teve em laboratório, na planta piloto, e agora a gente vai para as dornas de fermentação para validar essas curvas e essas variáveis que a gente monitorou, modelos que a gente construiu para teor de fermento, para BRICS, para açúcares, né, o manitol, o ácido, enfim, a gente vai provar isso aí agora na prática, todos esses modelos matemáticos que a gente gerou. E falando, né, da questão da IP em si, eles fizeram um sisteminha muito legal lá, uma picagem e uma saída de vinho de cada um dos trocadores, de cada uma das dornas, e enviando esse vinho
através de um central de amostragens, para a leitura do NIR. Eles conseguem ter aqui aproximadamente uma leitura de cada dorna por hora. Tá? E com isso a gente já consegue ter muitas informações para poder atuar na fermentação. Estava conversando com a equipe da IP, com o Matheus, com a Fabrícia, e o desejo deles para esse próximo ano é dar esse próximo passo. Contemplar o mosto, contemplar o vinho lá da Dorna Volante e dar esse próximo passo de atuação no sistema. Ou seja, o equipamento remeter ao final da fermentação e isso entrar dentro de um ciclo de atuação automático, considerando o tempo de espera, considerando a abertura de válvula para efetivamente ter a centrifugação, ou seja, o sistema operacionalizar toda a plataforma de produção. Aqui trazendo alguns trabalhos e algumas possibilidades que a gente pode ter quando a gente tem o NIR ou quando a gente trabalha com modelos matemáticos, né? Isso a gente já viu em outro momento. Normalmente nós trabalhamos com perfis de alimentação. Esse é o mais comum, que a gente trabalha com alimentação da fermentação do mosto com uma vazão constante. E nós, a equipe da UFSCar, da Unifei, trabalharam com esses dados e fizeram algumas simulações, logicamente considerando essa questão do NIR, de sobra de açúcar, a gente vai ver alguns resultados, para tentar otimizar essa alimentação. Foi um pouco do que eu conversei com o Matheus também hoje no intervalo, né? Possibilidade de a gente modular a alimentação da dorna de acordo com algum parâmetro. Por exemplo, eu não quero que a temperatura passe de 34 graus. Então, nós vamos modular a alimentação, conheço a carga que está entrando de RT no mosto, nós vamos modular uma alimentação, conhecendo o balanço térmico, para que essa temperatura não exceda, que é algo que a gente vai ver aqui. Então, nesse trabalho, o pessoal testou a alimentação padrão, simulou uma alimentação otimizada, mais forçada no início da fermentação, e uma otimização pensando também em controle de temperatura. Notem que gráfico diferente esse último, né? Então, nós temos a abertura da válvula no início, depois uma redução para perto de 50 metros cúbicos hora, um outro pico, e no final um outro pico de alimentação. Totalmente fora da caixa, né, do que a gente consegue efetivamente fazer no dia a dia. Mas tudo isso pensando o quê? Em controle, em resolver, em atuar em algum problema que a gente tem efetivamente no nosso processo. Olha os resultados desse trabalho, para a gente ter uma noção. Alimentação padrão, nós tivemos aí um tempo de fermentação um pouco acima de 11 horas, né? Considerando o final do consumo de açúcares, aí, o tempo de espera. No otimizado, a gente poderia falar em torno de 10 horas e meia, ou seja, eu ganho tempo, se eu forçar a alimentação no início, eu consigo fermentar um pouco mais rápido. E olha que interessante, essa automatizada com controle de temperatura, ela não foi a fermentação efetivamente mais lenta, mas quando a gente olha os gráficos a seguir, a gente vai ver que ela teve o melhor controle de temperatura. Aquilo que a Silene falou um pouquinho, né? Agora há pouco. Sobe muito a temperatura, eu vou ter que lançar mão de antibiótico, tem a questão da contaminação, então depende da estratégia, gente. Mesmo que essa otimizada ela tenha sido mais lenta, ela sanou uma outra dificuldade que a gente tinha no nosso processo. Então, esses trabalhos, elas abrem essas oportunidades de a gente sair e fazer coisas que a gente não consegue fazer na rotina da forma que a gente trabalha atualmente. Então, só fechando essa questão dos padrões de temperatura, olha só, nas simulações, a primeira fermentação, nós tivemos aí temperatura excedendo 34 graus por volta de 3, 4 horas. Na otimizada, que a gente favoreceu o tempo de fermentação, foi menor, nós excedemos um pouco mais essa temperatura. E na otimizada com controle de temperatura, a gente demorou mais para fermentar, mas a temperatura não passou de 34 graus, que era o desejo dessa simulação, ou seja, achar um modelo que permitisse a gente alimentar sem exceder a temperatura, considerando a deficiência que a gente tinha nesse sistema. Então, são essas possibilidades que abrem para a gente. Assim como essa aqui, né? É uma outra possibilidade que a gente traz, foi feito na prática, na nossa planta piloto, a questão de manter, em azul a gente vê aí a quantidade de açúcares, tá? E em verde o teor alcoólico sendo formado. Notem
que a premissa desse trabalho, que gerou esse gráfico, foi a alimentação com a RT constante, ou seja, eu quero que o RT lá da minha fermentação seja o mais constante possível. E o sistema conseguiu fazer isso. Então, essas informações, o NIR Online, essas simulações nos ajudam a definir parâmetros ou novos parâmetros de trabalho e operação das fermentações. O que a gente tem basicamente hoje online nas fermentações? É efetivamente temperatura e nível de Dorna, né, gente? A gente mede lá o Brix, a temperatura. O Brix a gente consegue medir muitas vezes de hora em hora, as pesagens da Dorna. Mas, efetivamente, em sistema, a gente muitas vezes trabalha com duas informações. O que a gente quer partir quando a gente trabalha com o NIR? Né? Pegando alguns dados aqui da IP, que chegam para a gente através do GAOA. Nós não temos mais apenas o nível das dornas e a temperatura. Nós temos, sim, as concentrações de açúcar. Então, a gente vê o etanol sendo formado, a gente vê glicerol, a gente vê o teor de sacarose. Então, a gente consegue ter muito mais informações para atuar dentro do nosso processo e até definir e detectar corretamente o final da fermentação. Então, esse é como o doutor Amorim fala, é um espetáculo, né, doutor? A gente tem muito mais informações para atuar dentro do nosso processo. E falando dessa questão de atuar no nosso processo, do próximo passo, dá para a gente trabalhar com ferramentas estatísticas, matemáticas, aqui um exemplo de redes neurais, e muitas vezes com informações que a gente já tem. Aqui a gente vê variáveis primárias, abertura de válvula de alimentação, volume de Dorna, cada um desses gráficos remete a isso, abertura de válvula de resfriamento, e através de seleções, então fermentações terminadas e fermentações não terminadas, definindo o final de fermentação e de modelos matemáticos, o pessoal conseguiu construir um modelo com redes neurais que prediz, só com essas três informações, o final de uma fermentação. Então, conhecendo aqui nesse caso, aqui nesse exemplo, o volume das dornas, a abertura de válvula de alimentação e de válvula de resfriamento, o pessoal conseguiu gerar um modelo matemático para prever final de fermentação. Pô, com 80%, Éder. Pô, mas estou usando três informações, né, gente? 80% é algo fantástico. E claro que o desenvolvimento de matemática e estatística, usando outras ferramentas, variáveis derivadas dessa primeira, entrando com 7 variáveis, com 7 inputs, o modelo que foi construído com os dados que a gente tinha de final da fermentação lá do nosso banco, gerou um modelo aí que consegue classificar as fermentações em finalizadas ou não, com 99,2% de assertividade. Vocês imaginem isso aqui dentro do sistema de vocês, atuando, né, em válvulas, atuando no processo, otimizando as fermentações. É algo para a gente pensar efetivamente e buscar realmente esse passo a mais. Tá? Então, dá para a gente fazer com o NIR, dá para a gente fazer com as ferramentas estatísticas, dá para a gente dar um grande salto em questão de controle. O NIR não ser só mais uma informação, mas ser algo que vai ajudar nas nossas decisões e vai decidir muitas vezes pela gente. Isso que é importante. Aqui só trazendo um case dessa questão de detecção do final de fermentação. A gente pegou um perfil lá da IP e fez algumas simulações, né, considerando o fim da fermentação convencional, aqui como essa linha, e trazendo aqui o fim da fermentação, considerando, nem olhamos nessa questão, nesse momento, o açúcar. Mas se vocês olharem aqui a linha que eu estou mostrando para vocês aqui, essa linha esverdeada, seria o máximo, né, do pico de teor alcoólico. Então, a gente vê ali pelo menos 2 horas de ganho entre o fim da fermentação detectado pelo Brix, pela medição convencional, e o que a gente conseguiu trabalhar com teor alcoólico, olhando o máximo de teor alcoólico sendo formado pelo NIR, aproximadamente 2 horas, né, que é esse gap. E aí, claro que a gente faz aquelas simulações para a gente mostrar a efetividade do sistema, né? Partindo de 10 horas e meia para 9 horas e meia para 8 horas e meia. Uma chance de nós aumentarmos a produtividade da planta de 10% a 20%. Éder, não tenho cana para tudo isso. Então, abaixa o nível de Dorna. Vamos economizar de espumante.
vamos tomar alguma outra atitude, vamos fazer alguma coisa para que a gente consiga utilizar esses equipamentos de forma mais efetiva. Então, abre esses precedentes para a gente, quando a gente tem o NIR online, de a gente otimizar todo o nosso parque, como a gente viu aqui nesse exemplo. Essas foram as aplicações que a gente trouxe. Espero, no meio do ano, contar aqui com os próximos passos, né? Quem sabe o pessoal da IP não vem mostrar para a gente esse próximo passo, né, Matheus? Que é o desejo deles de integrar essa ferramenta com as tomadas de decisões. O pessoal da UFSCar trazendo o próximo passo, mostrando o desenvolvimento desse trabalho lá na Ipiranga Descalvado. A Alta Mogiana com esse próximo passo do açúcar, do digestor lá integrando a análise do sensor do NIR. E a gente não pode se esquecer das pessoas, né? Da capacitação, da operação e de como tirar o melhor proveito dessas ferramentas. Quem vai tirar esse proveito são efetivamente as pessoas, tá ok? E eu fecho com a citação, trazendo a referência do que eu usei lá no início da revista Opiniões, que o Fernando Henrique explorou muito bem, falando da questão das tecnologias, vem para transformar o setor, mas reforço a questão de nós, de vocês, dos nossos operadores. Nós é que fazemos a diferença. São as pessoas, efetivamente, que fazem a diferença, que interpretam esses dados do NIR, que dão poder para o NIR atuar, para dar esse próximo passo. É nós que escolhemos, é nós que estamos à frente disso. Então, agradeço a todos. Deixo a frase do Fernando Henrique e, daqui a pouco, à disposição para perguntas aí. Muito obrigado a todos.